O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar? Abre-se a nós, neste período da Quaresma, que é chamado de tempo favorável pelo apóstolo Paulo. O kairos é uma palavra do grego que ajuda a entender que há tempos que são mais do que tempo. É porque o tempo cronológico nos devora. É isso, não é? Cronos, o deus da mitologia grega que engolia os seus filhos. Mas o tempo do kairos é o tempo da colheita. Um tempo favorável, feito de modo especial a nós. A Quaresma se propõe a isso. Há uma oportunidade para nós encontrarmos esse instante que, em sendo profundamente tempo, na verdade, a abertura para a eternidade. É isto, não é? Nós temos que, em meio às coisas e às preocupações do dia a dia, nos perguntarmos sobre aquilo que é eterno. Aquilo que permanece e que, portanto, estando no tempo, transgride as leis do tempo. Vamos, então, refletir sobre 3 palavras que são apresentadas na liturgia de hoje e que são uma oferta a nós neste tempo favorável. A palavra deserto, a palavra jardim e a palavra nudez. A primeira leitura que nós escutamos diz que Deus cria o homem no jardim e que o modela do pó da terra e sopra neste boneco de barro o seu espírito. É um texto poético, entendamos muito bem. O objetivo do texto não é o de ser uma crônica, de modo que a gente possa olhar para ele e identificar aquilo que a gente identifica no jornal. Não, aqui nós estamos diante de uma realidade que tem um senso histórico, uma história primordial que é antes da nossa capacidade de registrar. Portanto, é cheio de poesia, porque a poesia significa a palavra que ainda continua grávida de sentido. Quando a gente lê uma mensagem no WhatsApp, e se formos homens, iremos dar conta de ler só as 2 primeiras, né? Eu costumo dizer, aqui na assessoria trabalhamos com mulheres, eu falei assim, olha, embora eu não seja casado, eu participo de todos os defeitos masculinos. Mande uma coisa por vez, porque se mandar 3, eu só consigo ver as 2 últimas. Quem é casado identificou muito bem, não é? Então, a palavra humana, ela é limitada. Mas a palavra da narrativa do livro do Gênesis, ela permanece grávida de sentido. Então ela diz, a poesia é assim, né? O que é isso? Amor é fogo que arde sem se ver. Lógico que não queima, mas queima para danar. E se não tomar cuidado, a paixão estraga até o cartão de crédito, né? Então percebam, no livro do Gênesis nós estamos diante disso. Há uma poesia que diz que o homem é solidário à matéria de tudo aquilo que existe, ele é formado do pó, portanto, não há muita diferença entre mim, as pedras da cerca da piedade, ou as plantas, exceto o fato de que Deus me deu um presente. Dentro de mim, dentro de você, há uma centelha divina. Deus sopra o seu ruá e o homem se torna
Nefesh Hayah, um ser que vive e que respira. Esta é a poesia. E Deus então pega este homem, que antes era boneco de barro, e agora feita a sua imagem e semelhança, e o coloca no meio do jardim do Éden. Éden é uma palavra do hebraico que quer dizer delícia. Deus criou o homem e o revestiu de bondade. Só que por consequência do pecado, um desvio de rota, o Waze perdeu o sinal, o que era jardim torna-se deserto. Torna-se deserto. E aí todos nós já conhecemos muito bem este trecho do livro do Gênesis, em que medida a partir do pecado as coisas se desregulam. No centro do jardim está uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa? Significa que Deus nos cria num ato profundo de liberdade. Aqui há algo muito importante que Deus tem a ensinar, porque não raro nos nossos relacionamentos nós somos possessivos. Será feliz se for comigo e do meu jeito. Ainda muito criança, eu me lembro de muita gente questionando, mas se Deus sabia, por que colocou a bendita árvore no centro do jardim? Porque o amor tem uma exigência fundamental, é a liberdade. Lá onde eu preciso aprisionar, significa que não existe amor. O amor já pediu licença e foi embora. Então, porque cria no amor, porque cria no jardim, ele tem que dar a exigência fundamental do amor, que é permitir que o outro vá, e que o outro não agradeça, e que o outro não recompense. É isso, não é? Então, no centro deste jardim da parte de Deus está a liberdade, essa possibilidade humana. E o que é o pecado? O pecado é o exercício da liberdade como uma recusa. Recusa a si, recusa ao outro que está comigo e ao totalmente outro que é Deus. Então nós somos livres para fazer o que a gente quiser, mas nenhum homem é mais escravo do que aquele que só faz aquilo que lhe apetece. Já encontraram, tem gente que é assim, né? Tem barba no rosto, mas em sendo um homem velho, tem vícios de criança, só faz o que lhe agrada. Acha que é livre, mas é o mais escravo de todos os homens, porque ele só age de acordo com o seu desejo, de acordo com aquilo que lhe apetece e com a sua vontade. Consegue entender a beleza e a força deste texto? O amor tem como exigência fundamental a liberdade, mas a liberdade não pode ser absoluta, porque se a liberdade for absoluta, nós terminamos sendo livres para nos colocarmos em gaiolas e jogamos a chave para fora e nos perdemos de nós. E é isto que Deus diz e que é pervertido pela serpente no versículo 17 da primeira leitura. Assim se diz, no dia em que comerdes deste fruto, morrereis. Esta morte da qual padece tanto o nosso tempo, não é? Olha como que isso é profundo na vida de cada um de nós. Pensemos, quando a gente está de férias, vamos a uma pizzaria, o grande desafio, a guerra homérica, escolher o sabor da pizza. É assim, não é? Quando nós estamos com nossos amigos, escolher a pizza ou o complemento do açaí. É uma coisa terrível. E terminamos com o quê? Frango catupiry, talvez margarita, alguns vão dizer que gostam de leite condensado, outros de ovo maltine, termina na mesma coisa. Quando nós temos muitas escolhas, isso nos sufoca. Por que nós somos uma sociedade de ansiedades? É porque a gente acha que pode escolher tudo. E nada melhor do que a maturidade para nos ensinar a perceber que a gente não pode escolher tudo. Porque o nosso cartão de crédito tem limite. A gente pode escolher, mas quem vai pagar? Então perceba, uma escolha desordenada nos leva a nos tornarmos vítimas de nós mesmos. É isso que o texto está querendo dizer. Toma cuidado com essa ilusão de achar que você pode escolher tudo, porque isso termina muito mal. Termina com morte, com feridas terríveis e termina com excesso de ansiedade. Que atualidade esse texto, né? Nem parece que a gente está falando coisa de serpente. Prossigamos. O grande risco, quando a gente acha que pode escolher tudo aquilo que nos apetece, é o risco da perversidade. E o que é a perversidade? É decidir por nós mesmos aquilo que é bom, aquilo que é ruim. A gente pode ter um relacionamento profundamente perverso. Quando o esposo tem a ilusão que a esposa não é uma outra coisa do que um prolongamento do seu desejo e da sua vontade. Esta é uma relação diabólica, serpentina e perversa. É isso, quando nós imaginamos que todo mundo, que toda a criação, que tudo se resume a nós. Hoje estamos abrindo a campanha da fraternidade. É muito esquisito um país com tanta riqueza, que é tão autossuficiente em produção alimentar, as pessoas padeçam de fome. Quer dizer, que significa que há pessoas que acham que o sentido da vida é juntar, expropriar e trazer para si, e não se despertam para o outro, que
que é um território sagrado, onde habita o mesmo respiro de vida que está em mim, está no outro. Portanto, o clamor de alguém que passa fome é um desrespeito a Deus, cujo sopro habita o peito de todo ser vivente neste mundo. Por isso é muito atual a campanha da fraternidade. Não estamos falando aqui de comunismo, estamos falando aqui de empatia. Que palavra necessária. O texto está nos ajudando, então, a entender o enigma do desejo humano. Se não tomamos consciência do que o desejo pode causar em nós, nós vamos passando do jardim ao deserto. E aqui o texto bíblico, na sua poesia, na sua metáfora, está em profunda comunicação com outros textos antigos, não é? Não é só a Bíblia que traz esta ideia do perigo do desejo. Se nós vamos à mitologia antiga, Prometeu é aquela divindade no mundo grego que traz o fogo aos homens. E porque ensina os homens a fazerem fogo, é castigado por Zeus. É forçado a viver para sempre amarrado numa pedra e todos os dias uma águia vem comer um pedaço do seu fígado que se regenera. Ou Pandora, não é? Pandora que recebe de Zeus um presente que é uma caixa que diz para ela, não pode abrir. Lê do engano, né? Curiosidade. Ela então abre a caixa e de dentro dessa caixa surgem todos os males da humanidade. E o que fica no final? A esperança. Traduzindo em bom português, por que a esperança é a última que morre? Não é porque é coisa boa, não. É porque todo mundo diz que não presta e você só vai descobrir quando casar. Entendeu? É isso que o texto quer dizer. Toma cuidado com a esperança, porque pode não dar certo. Ou Ícaro, que quer voar e termina tendo as asas de cera que ele construiu para voar até os deuses, derretidas pelo sol. Ou até mesmo na China, não é? Se nós vamos lá, a mitologia de Urashima Taro, ele resgata a filha de um deus e recebe deste deus, olha, vai para casa com outra caixa e diz assim, não abra até a velhice. Aí lá vem a curiosidade de novo. Ele abre e aí o que está lá na caixa? A caixa significa os seus dias, não é? Então logo morre de imediato. Perceba, isso é próprio das mitologias do mundo antigo. Qual é a diferença do texto do livro do Gênesis? Qual que é a diferença? A diferença é que nessas outras mitologias o desejo é o problema. Então os deuses fazem testes com os homens para assim fazê-los padecer com relação ao desejo. Na perspectiva bíblica, não. O desejo pode ser a fonte da ruína se nós desejamos que ele nos devore. Então Deus dá a Eva a possibilidade, dá a Adão a liberdade, coloca num lugar de profunda delícia para dizer, olha, é com vocês, não é? Não é sob transferência de responsabilidade. E aí tomemos cuidado, se o desejo nos vira do avesso, nós podemos passar do jardim ao deserto. Do jardim ao deserto. E o desejo é o grande enigma da nossa condição humana, não é? Schopenhauer, que é um pensador, ele diz assim, a vida é uma oscilação contínua entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E aí o que nós temos que tomar cuidado é isso. O desejo significa aquilo sobre o qual pousamos o nosso olhar e que ao atiçar a nossa fome nos devora. Então perceba, eu repito, o problema não é desejar, não é querer ter, não é ficar rico. Até lhes aconselho, fique rico e me levem para uma viagem em Dubai, estou precisando de férias. O problema é quando isso me devora, quando isso me vira do avesso, quando isso se torna a causa dos meus pensamentos e vai custar a minha saúde e vai custar os meus relacionamentos, porque a vontade quer tudo que não alcança, e quando alcança já não quer mais. É isso. Quer tudo que não alcança, e quando alcança, naquele momento, já não quer mais, já não significava tanto assim. E assim nós nos destruímos por dentro, destruímos os nossos relacionamentos e nos afastamos de Deus. Temos que tomar cuidado com aquilo que nos afeta, porque aquilo que nos afeta nos manipula. Pois bem, já terminando esta reflexão, falamos de jardim, o jardim onde Deus nos criou, descobrimos nesse jardim o desejo, que é positivo, mas que se a gente não toma cuidado pode nos causar ansiedade, o deserto, e vamos à nudez. Deus já tinha dito, olha, no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. A serpente diz, aqui morrer o quê? Seus olhos vão se abrir. E o que é interessante? De fato, depois de comer o fruto, os olhos se abrem. Mas qual que é a constatação? Estavam nus. Isso é muito interessante. O que o texto quer dizer? Que ali, a partir daquele momento, o início do casamento, o encontro, o encanto de um com o outro, torna-se uma oposição e uma guerra contínua. Quer dizer, eles olham para si mesmos e veem a própria nudez.
Nós poderíamos dizer em linguagem psicanalítica que é aí que surge o superego. O que é o superego? É aquela vozinha que a gente tem dentro de nós. Momento imemorial, né, Bárbara, que é psicóloga? Surge dentro de nós, vem no pacote que vai o tempo todo nos sabotando. Vai nos impedindo e que a gente às vezes corre risco de projetar em Deus. Por isso que eu comecei dizendo, tem gente que acha que Deus bebe sangue. Aí você pode correr lá atrás e vai perceber que tem um pai ou uma mãe tirânico. Então aquela experiência de fragilidade, de nudez, é projetada em Deus. E aí tem gente que comete atrocidades, inclusive dentro do clero, por conta disso. Então este lugar da nudez significa a consciência do limite, da diferença e, sobretudo, do desamparo. Esse que a gente tende a fugir o tempo todo, né? Nós estamos o tempo todo negando que somos desamparados. A imaginar, quando eu tiver aquele carro, eu não serei mais desamparado. Quando eu tiver aquele cargo, eu não serei mais desamparado. Depois de muito tempo de casado, vou arranjar uma mulher mais nova. Mas aí não toma consciência de quê? Por que eu tenho que arranjar uma mulher mais nova? Porque eu já estou ficando careca, estou tendo que pintar o cabelo de caju, e esta mulher lembra a minha fragilidade, que eu estou envelhecendo. Isso é a nudez, entende? Aquilo que é um lugar do humano, do envelhecimento, onde vai diminuindo aquela efervescência própria da paixão e tem que aumentar a cumplicidade e a amizade. Eu olho para aquilo, vejo que eu estou nu, meu Deus do céu, essa mulher me lembra que eu estou ficando velho, tem que arranjar uma mais nova. Ou este lugar aqui me lembra coisas que eu não quero aceitar em mim, eu tenho que ir para outro lugar. Ou está cheio de gente nesse emprego que tem inveja de mim. Namora com o marido barrigudo e banguela, e acho que todas estão querendo o marido dela, né? Muito interessante. Mas enfim, olha para você ver. Quando nós não temos consciência da nossa nudez, ela nos vira do avesso completamente. E aquilo que nós somos, ao invés de nos fazer perceber que não somos tudo, que não temos todas as respostas, e por isso precisamos dar as mãos uns com os outros, e por isso precisamos de Deus, porque aquilo que faltar à nossa fraqueza, Ele irá compensar com a sua graça, torna-se ocasião de escondimento. Quero terminar esta homilia com um convite profundo. Quaresma é tempo disso, hein? Encontrar-se com a nossa nudez. Não quero falar de diabo, até mesmo porque a gente fala de quem a gente convive. Então, tem parte que gosta de falar do diabo. Eu não gosto muito porque não está muito no meu horizonte de contatos. Eu quero falar de fragilidades. Quero falar de nudez, que podem estar a serviço do diabo, mas antes de tudo podem ser destrutivas dentro de nós. Por isso, abramos-nos à graça do jardim, tomemos cuidado com os nossos desertos e não temamos a nossa nudez. Ela é o que nos define como seres humanos. Somos desamparados, limitados, frágeis, seres de angústia. E é assim que o Senhor nos fez e que nos ama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,